ouvi o trovão. Eu afirmo, não há dois Espíritos Santos. O mesmo Espírito Santo que guiou Simeão a Cristo tem te dirigido aqui, agora um fundo clama a outro. Deve haver um eco que responda a este clamor. Deixa o diabo perseguir um crente e ele estará tratando com Jesus Cristo. Essa é a realidade. Você receberá o que espera. Eu espero ver o Espírito Santo vir e manifestar-se em poder. Eu creio nas promessas. São João capítulo 16, versículo 12. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Pai Celeste, cremos que o Senhor tinha que dizer, o Senhor disse através do seu profeta. Não podemos entender porque não era tempo, mas agora tornou-se tudo claro aos nossos olhos. Por isso estamos pedindo ao Senhor que continue falando ao coração do seu povo, porque aquilo que não foi clareado para nós, o Senhor pode esclarecer. E todos nós, humildemente, aprendemos com sua palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Eu quero pensar um pouquinho com vocês sobre o absoluto do profeta. Antes, deixa eu falar um pouquinho. Tem as pessoas que até hoje, e elas não vão entender não só até hoje, elas não vão entender até o fim. E tem hora que a gente manda uma saudação apenas para as pessoas que não veem como nós a mensagem, e eles já interpretam e querem condenar, chamar a atenção, porque eles não conhecem a mensagem do profeta por revelação. Eles conhecem apenas porque tem livros, tem as literaturas. Este irmão estava dizendo que o novo nome é Senhor Jesus Cristo. Pela primeira vez parece que eu encontro uma pessoa para poder refutar com o mesmo parágrafo que o irmão Brana diz que Jesus tem um novo nome. Primeiro selo 283. Jesus, o seu nome na terra era. Eles não entendem nem o sentido da palavra. Jesus, o seu nome na terra era Redentor. Agora, não era Jesus antes de Jesus. Então o irmão Brando está falando de Jesus na terra no tempo de Jesus, que era Redentor no tempo que ele já chamava Jesus. Quando ele estava na terra, ele era o Redentor. Isto é verdade. Mas quando ele conquistou a morte e o inferno, e os venceu, e subiu ao alto, ele recebeu um novo nome.
A pessoa tem que ser muito cega para não ver o que o irmão Brana está explicando. Quando Jesus conquistou a morte, o inferno, venceu, subiu ao alto, ele recebeu um novo nome, não Jesus, ele recebeu um novo nome. E o irmão Brana diz, esta é a razão pela qual eles gritam da maneira que o fazem, não obtêm nada. Dá dó das pessoas, mas elas não podem entender isso, não podem ver o novo nome, assim como os pentecostais, até hoje, não puderam ver o nome de Jesus Cristo no batismo. E esse povo é estudioso, esse povo vai 4, 8 anos no seminário para formar, para ser um reverendo, um teólogo, e chega ao ponto de não saber o nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Então, o que podemos fazer, né? A gente não pode, de maneira alguma, querer mudar as pessoas. Você não muda as pessoas. Você simplesmente fala, como o irmão Brana falou, e a gente crê. Jesus falou, a gente crê. Paulo falou, a gente crê. Quer dizer, cada um, eles eram absolutos no seu dia. E aquele que não depende de ninguém, um absoluto. Então Deus é o nosso absoluto. Ele não depende de ninguém. E você só depende do seu absoluto. Só de Deus. E nós não podemos fazer nada mais claro para esse povo. Porque se tem Bíblia, se eles não encontram um batismo na Bíblia falando Pai, Filho e Espírito Santo, e ainda são teimosos há mais de 100 anos, 120 anos, ninguém vai mostrar mais para eles. Agora, eles já perderam a luz lá por volta de 1950, quando o ministério do irmão Brana começou a se estender pelo mundo, por volta de 50, certo? Que o anjo veio e falou com ele, 46, 48, e aí vem ele pregando a palavra, e os pentecostais ficaram com o que tinham. E tem outro parágrafo aqui que eu acho interessante, que o irmão Brana disse, na mensagem O Absoluto, mas eu não sei o que há de errado. Deus não mostra a seus servos tudo. Somente aquilo que Ele deseja que eles saibam. A gente queria que Deus mostrasse tudo, né? Mas Ele não mostra aos seus servos tudo. Se você olhar pela própria Bíblia, Jesus, que era a manifestação de Deus na terra, o único que pode refletir o Pai, mostrar o Pai para nós, porque foi o único que nasceu por obra e graça do próprio Pai, que é o Espírito Santo. Então ele também não sabia, daquele dia e hora, nem os anjos, nem o Filho sabe, mas somente o Pai Celestial. Então tem coisas que Deus não mostra. E se Deus não mostrar para um pentecostal o batismo em Atos 2, 38, Atos 10, 14, 16, Atos 8, 14, 16, Atos 10, 47, 48, Atos 22, de 1 a 5. Se não mostrar Atos 19, de 1 a 5, se não mostrar, eu não posso mostrar, certo? Porque eles têm Bíblia. Todo mundo tem Bíblia. Como nenhum de nós pode mudar a vida do outro. Palavras não mudam nossa vida. Pregações não mudam nossas vidas. O que muda a nossa vida é nós entregarmos a Deus e termos Ele como nosso absoluto, que é o único lugar seguro que você pode se firmar,
crer, e então Ele pode mudar a nossa vida. Mas nenhum de nós podemos mudar ninguém. A gente, como pregador, só prega. Mas as pessoas precisam buscar a Deus para serem mudadas. Toda forma, tudo que você pensar na vida, na sua natureza, tudo que você pensar. Que na hora que a gente pensa que tem, que sabe, mas Deus não mostra tudo aos seus servos, certo? Ele sempre deixa um pouquinho. Agora, interessante que ele mostrou tudo para o irmão Branham e ainda disse para ele, não diga a ninguém. E mostrou tudo para ele. Mas quando o irmão Branham estava revelando os selos, Deus não podia mostrar tudo para ele. É importante isso. Naqueles dias. Por isso, o irmão Branham ainda estava falando desde o primeiro selo, ele estava falando com respeito ao Apocalipse, para mostrar para nós, ele diz que não foi escrito os 7 trovões. Quando você lê as mensagens, depois dos selos, após selos, então você vai ver que o irmão Branham está revelando aquilo. Porque quando ele estava pregando os selos, ele não podia falar. Era o dia do 7º selo. Era o dia da vinda de Cristo. Ele não podia falar aquele dia e hora. Ninguém sabia. Ele não podia falar. Mas quando passou aquelas pregações dos selos, aí você já vai vendo irmão Branham esclarecendo em 63 mesmo. Quando ele pregou almas que estão em prisão agora, ele já começou a revelar. Vigie bem o 7º, é a vinda do Senhor. Mas antes ele não podia falar, porque estava cumprindo aquele 7º selo que o profeta estava pregando, certo? Aí depois que foi tudo pregado, ele começou a dar pistas para nós do que aquilo era. Mas depois Deus mostra tudo para o irmão Branham e deixa essa parte da terceira etapa, que não era para dizer para ninguém, certo? E o irmão Branham nunca disse a ninguém, nada disso. Eu quero ler aqui para vocês mais um pouquinho desta mensagem, que eu acho que nós vamos falar mais sobre o absoluto de Deus não mostrar tudo. Deus revelou tudo, mas não mostra tudo. Ele revelou tudo nos dias de William Branham, mas não mostrou tudo. Certo? Se tivesse mostrado, o povo sabia. E a gente, desde quando a mensagem veio para o Brasil, aí nós saberíamos que a mensagem chegou no Brasil antes de 1960, mas ninguém ficou sabendo nada. Eles ficaram sabendo do profeta, nós ficamos sabendo do profeta, ficamos sabendo da deidade, ficamos sabendo desta manifestação de Deus, nesse último dia, ficamos sabendo do 7º anjo, que ele era Elias também, mas a terceira etapa, nenhum de nós ficou sabendo. Deus não quis mostrar aos seus servos, não somente aos profetas, mas ao povo, ao público. Ele não quis mostrar. E se nós observarmos o período que a igreja ficou sem profeta, aí ela não sabia nada, porque ela estava sem um absoluto. E isso daí foi desde a revelação dos selos, que o irmão Branham revelou, nós não sabíamos nada. E o profeta veio, pregou, foi embora, e nós não ficamos sabendo nada neste espaço de tempo. E já havia cumprido a própria palavra de Deus dos 7 mensageiros, 5 anjos e 2 profetas, que é 5 mensageiros e 2 profetas. Paulo e Branham, profeta. Mas
Irmão Brana foi embora e não ficamos sabendo. Por isso, no ministério da noiva, ela prossegue com o ministério profético. Por que ficamos sabendo? Você não sabe quando não tem profeta. Mas aí vê a noiva, ela é profeta. Eu já disse que eu não sou, mas a noiva é. Certo? Quero que vocês entendam isso. Então, mas a noiva é profeta. E quando chegou o tempo dessa manifestação da noiva, então foi o tempo do profeta, do assim diz o Senhor. Tanto para ela, como para eles, que era para todos nós. Certo? Foi a manifestação de Deus. Aí ficamos sabendo. Por que nós não ficamos sabendo de 63 até 2000? Porque não tinha profeta. É isso que as pessoas precisavam notar. Falta o ministério reviver no meio do povo. Como não existe o oitavo, existe um complemento. Alguém que exerce aquela mesma palavra, aquela mesma pregação. Não é oitavo. Assim como marido e mulher são um. Nós não podemos separar Apocalipse 10, de 1 a 7, de 10, de 8 a 11. Não podemos separar, porque ali você vai ver o domínio de Deus, marido e mulher. Então, o que a noiva tem que fazer é só falar o que o noivo fala. A coisa mais dura é quando você faz um negócio com um homem e depois a mulher dele desmancha. Já fez algum negócio desse? Faz negócio com um homem. Aí tudo está pronto. Aí a mulher diz, eu não assino. Desmanchou o negócio. Ela não está aceitando a palavra dele, do marido. Assim é a igreja. A igreja hoje, a noiva hoje, a esposa hoje, ela só fala, repete o que o esposo falou, porque ela e o esposo são um, não é outra pessoa. É a mesma palavra profética nela. O povo deveria entender que a igreja é a palavra de Jesus Cristo na igreja, durante 7 eras. Mas nas 7 eras ela não pôde manifestar tudo de Jesus Cristo. Por isso foi preciso vir um profeta e ele cumpriu o ministério de Jesus. Jesus falou, aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e outras maiores. Então, não é o William Branham maior que Jesus. Jesus diz que a fé que ele ia exercer na palavra de Jesus, esse profeta, esse alguém, ia exercer uma fé na palavra de Jesus, que faria maiores coisas, maiores obras do que Jesus fez. Isso quem falou foi o próprio Jesus, não se discute, certo? Então, o ministério da esposa não é falar uma coisa dela, diferente do esposo, mas é o povo entender que quando não tinha ela, e o profeta tinha morrido, e passou um espaço de 40 anos, não tinha o assim, diz o Senhor. Você vivia com o assim, diz o Senhor, do tempo da América do Norte. Você vivia com aquele. E aquele, assim diz o Senhor, não diga a ninguém. Só que as pessoas é difícil ver o ministério continuando para poder trazer a luz total para nós. Assim como, talvez você nem crê nisto, como a mensagem ao anjo do Brasil, ou ao servo do Brasil. Isso não ficou num homem só. Mas lá não está escrito aos servos do Brasil.
Mas se cada um cumpre aquela parte, não tem que nenhum deles dizer coisa alguma contra o outro. Porque foi o complemento e um pregador para o outro. O que o irmão Martins não pôde falar, clarear para nós, o pastor Joaquim Gonçalves Silva esclareceu. Certo? E assim vai prosseguindo, até chegar ao período da noiva, o que o pastor Joaquim Gonçalves Silva não pôde esclarecer, aí vem o ministério da noiva. Por isso, você tem que perceber a falta de uma palavra profética e de alguém que a transmite. E esse alguém não é nada mais do que o profeta, entende? Nada mais. Simplesmente estar num trabalho para poder cumprir aquela palavra. Eu creio que é isso que tem acontecido e que muitas vezes as pessoas não veem, outros podem ver até demais, outros não veem nada e outros podem ficar no meio do caminho. Que temos que ter uma luz. Se não percebermos que a falta de um profeta, falta esclarecimento, não tínhamos profeta, mas tinha Brana. Irmão Brana morreu, a mensagem todo mundo tinha. Você sabe como ficou nós com a mensagem? Nós ficamos como no tempo dos juízes. No tempo dos juízes não tinha. Porque esta mensagem fica exatamente fixada em nós, exatamente pelo que o irmão Brana falou. Não é tanto pelo que eu falo para você, mas pelo que o irmão Brana falou, nos ensinou, nos instruiu, eu creio que é o importante. O irmão Brana fala da mulher do Velho Testamento, que ela teve o absoluto, o profeta. O profeta era o absoluto dela. No parágrafo 299, da mensagem o absoluto, tradução de Goiânia. Mas o absoluto daquele profeta era Deus. Entende? Então, hoje nós temos a mensagem como nosso absoluto. Mas o absoluto da mensagem era Deus. E aí você vai ter que ver, o profeta tinha Deus como o absoluto. Certo? É isso que cada um da gente tem que guardar. Só que quando você tem um absoluto, você não depende de ninguém. Porque tem um absoluto. Tem Deus como absoluto, o profeta representando Deus. Agora, se nós pudéssemos, como esposa de Cristo, representar Deus aqui, então as pessoas veriam melhor. Talvez o que falta em nós, eu digo em todo mundo da mensagem, o que falta em nós é poder para poder refletir Deus, para que as pessoas creiam. E assim, o absoluto daquela mulher era o profeta, o absoluto profeta era Deus. Claro, a razão pela qual cada homem fez do seu próprio modo. Quando não tem profeta, a gente faz do modo da gente. Entende? Hoje mesmo você pode saber que estamos fazendo, cada um está fazendo do seu modo. Não, mas nós estamos respeitando o profeta. Não, o profeta daquele dia, quando termina aquele ministério, Deus leva o homem, deixa aí a mensagem para você viver aquela mensagem, observar a mensagem. Aí depois, eu creio no ministério da noiva, que começou com o irmão Brana, isso eu prego desde o início, né? Começou com o irmão Brana, mas não terminou com o irmão Brana. Começou com ele, mas termina conosco aqui. Entende? A parte final, a parte que tem que falar o que o irmão Brana não pôde dizer a ninguém. Tem que ser dito aqui. Aí vem a palavra. Mas o que estamos dizendo hoje está na mensagem, mas você não sabia que estava na mensagem. Nem eu sabia.
que estava na mensagem. Aí depois de muitos anos, 10, 15 anos ou mais, é que a gente começou a ver que está na mensagem. O que o irmão Branham não podia dizer a ninguém. E aí foi dito para nós. Nós pregamos isto. Então, se é esta noiva, se ela não for profeta, certo? Se não tem esse ministério, do irmão Branham seguindo nela, e sempre tem que ter a mensagem de uma só pessoa, mas o ministério do profeta seguindo nela, e você entendendo todos os tipos, os símbolos, porque Israel saindo do Egito é um tipo da noiva saindo das denominações, mas saiu do Egito, mas morreu no deserto. A noiva saiu do Egito no tempo do irmão Branham, na abertura dos selos, mas morreu no deserto de 40 anos, de 63 a 2000. Morreu no deserto. Aí o que escapou, certo? O que escapou, que foi Josué e Caleb, é que prossegue com o ministério. O irmão Branham disse que Josué era um profeta menor que Moisés. Vai discutir com o irmão Branham, certo? Josué era um profeta menor que Moisés. Por quê? Porque assim como eu fui com Moisés, serei contigo. Já tinha um que deu exemplo, que teve o ministério, que fez a obra correta. Mas se você ouvir tudo que foi dito, tudo que o meu servo Moisés falou, se você falar isso, se você pregar isso, então, assim como eu fui com Moisés, serei contigo. Isso daí é que deveríamos nós saber, se nós somos com a mensagem do profeta. Assim como Deus foi com o irmão Branham, é conosco, certo? Os Caleb desse dia. Outra coisa que eu quero fundamentar o pensamento, que a gente escuta perguntas e respostas das pessoas. E muitas vezes eu não gosto de ficar respondendo estas perguntas, porque dá sempre uma discussão. Mas o irmão Branham, ele teve os dois ministérios. Com Moisés, ele tirou nós do Egito, certo? Ele tirou nós do Egito. Mas no espaço de tempo dele, como Moisés, mandou 12 espias espiar a cidade. Moisés cria naquilo. Moisés cria naquilo. Ele não entrou lá, mas ele cria naquilo. Agora, quanto mais nós devemos crer que o irmão Branham teve o ministério de Moisés e de Josué, certo? Ele teve esse ministério de Moisés e Josué. Eu sempre tenho pregado isso para vocês. Como o irmão Branham diz, dá-nos pastores Josué, certo? Porque ali já havia um Josué. Não poderia dar pastores Josué se não tivesse um Josué para gerar os Josués. Amém. Isso é uma coisa. O que eu estou falando não é para discussão. Entende? O que eu estou falando é apenas para você ver o que é. Mas o irmão Branham exerceu esse ministério. Porque o irmão Branham soube dos trovões. E os trovões para nós hoje é a terra prometida. Irmão Branham não entrou lá. Você vê, ele não pôde, não diga a ninguém, mas ele sabia disso. Ele sabia disso, era o ministério dele, ele sabia. E assim como Moisés, nós devemos ver o ministério do irmão Branham. Leis, certo? Exigências, leis, foi o que Moisés fez. Quando chegou Josué, Josué quer dizer graça. Aí o ministério da esposa, nesse dia final, não é bagunçar, é graça. Que graça? Não é aquela graça que você obteve durante as 7 eras da igreja. É a graça que você obtém de saber da revelação dos 7 selos. Esta é a graça, onde você vive, onde você alimenta. Isto aí que essa noiva, esposa, Josué, que tem o assim diz o Senhor. E todos nós, todo o povo, não só os pastores, todo o povo tem o assim diz o Senhor.
Porque tudo pertence ao mesmo corpo. Nós estamos no mesmo corpo. Nesse dia final, de Deus mandar um profeta para poder terminar a era de Laodiceia, e o profeta sempre vem, o mensageiro sempre vem no final da era. 74, 73 do primeiro selo, irmão Brana fala isso. Então, aí ele diz, no final da era pentecostal, Deus nos mandará um profeta. Era ele. Final da era pentecostal. Fica para vocês isso aí. Final da era pentecostal quer dizer começo da era da noiva. Final da era pentecostal. O profeta veio, certo? Revelou os mistérios e aí começa o ministério da esposa com o profeta. Amém? Estão entendendo? Isso não tem, nós não temos que discutir estas coisas em rede pública. Certo? Nós não temos que discutir com ninguém. Nós temos só que ver isso, ser agradecido a Deus, porque nós vamos combater e ser combatido a vida inteira. Se não temos um profeta, somos juízes. E se somos juízes, o que nós fazemos? A razão pela qual cada homem fez do seu próprio modo é porque eles não tinham um profeta para que a palavra do Senhor pudesse vir. Se vocês crescem que a noiva foi profeta e que teve a palavra do Senhor veio a ela. Qual a palavra do Senhor? A palavra que nós não tínhamos, que irmão Brana não podia falar, é que veio a ela. Isso não faz 1/8, é um complemento, tem que terminar isto. Irmão Brana pensou que a terceira puxada seria a morte dele, ele falou para Deus, será a minha morte? Aí Deus disse para ele, não, aquilo ali era só um complemento do ministério dele. A terceira puxada. Por isso ele teve nos selos, já mostrou para nós esta terceira puxada e veio mostrando durante os 3 anos de pregação dele, que depois ele partiu. Mas ficou para nós tudo isso. O nosso problema hoje é o mesmo problema dos juízes. Não tinha profeta, entra um período de juízes. Não tinha profeta, o William Branham morreu em 65, aí entra um período de juízes. Cada um fala como quer. É o que o irmão Branham ensina aqui. O 260, o absoluto, tradução de Goiânia. Cada um tem o seu próprio absoluto. Oh, que coisa! É exatamente como foi nos dias dos juízes. Cada homem fazendo o que era correto, a sua própria opinião. Porque não tinha um profeta naquele dia. Como nós não tivemos profeta depois que o William Branham morreu, então temos só juízes. Bons pregadores, bons homens, formadores de grupos, desde que o irmão Branham morreu. Porque não tem profeta, tem a mensagem. O povo também tinha a mensagem dos profetas, mas não tendo profeta, entrou a parte dos juízes. Agora, não tendo o profeta, lembrando que ele foi embora, aí ficou a parte dos juízes. Por isso tem acontecido tudo que vocês veem acontecer. Cada um fala uma coisa. Que tempo dos juízes não é tempo de um só homem. Não, é tempo de todos. O que o irmão Branham ensina aqui. Cada um tem o seu próprio absoluto. Olha que coisa, é exatamente como no tempo dos juízes. Cada homem fazendo o que era correto na sua própria opinião, próprio absoluto. Absoluto é a própria pessoa. É o juiz. A palavra dele é absoluta. Se ele diz que foi falta, ninguém muda aquilo. Se ele te dá um cartão vermelho, ninguém muda aquilo. E assim, cada homem é juiz. E Deus trata com só. Mas é tempo de juízes, desde que o irmão Branham morreu. Se não tem a noiva, como assim diz o Senhor, com a palavra
do dia que o irmão Branham não podia dizer a ninguém. Isso foi descoberto pelo assim diz o Senhor, pela noiva, e que não é igual, que não é maior. A mulher que devia sentir que ela complementa o marido. O que é a noiva? Complementa a Cristo. O que Apocalipse 10, 8 a 11 complementa Apocalipse 10, de 1 a 7. Não é maior, é o mesmo corpo. Estamos sujeitos àquilo, mas não podia ser dito naquele tempo. Então aí nós vamos voltar aqui, entramos num tempo de juízes. E aí vamos ver o que o irmão Branham disse. Eles faziam simplesmente o que queria. Não é o que se faz, que se fez com a mensagem. Desde quando o irmão Branham morreu. O que quer. Um chegou e diz, Deus é Pai Todo-Poderoso e tem um filho. É o absoluto do irmão Liveio. O absoluto dos que estavam no tabernáculo Branham, quando o irmão Branham morreu, ficou ali o absoluto. Acho que é pastor William Collins. O absoluto é que o irmão Branham ia retornar para poder completar a mensagem, o ministério. O profeta morreu, já começam os juízes, os absolutos, cada homem crendo que tem a verdade. Já não escuta mais um. Cada homem tem a verdade. Ou você pensa que nós estamos, hoje, depois de 2010 para cá, que nós estamos diferentes? Não, estamos igual. Estamos igual. Juízes. Cada pregador, cada membro, cada obreiro, cada evangelista, é seu próprio absoluto. Esse é o período que temos vivido. Então, é o período de problemas, é o período de divisões. Certo? Cada um fala o que quer, crendo que é verdade, você não pode mudar aquilo. Entende? Não pode, porque cada um, você vai num denominacional trinitariano, ele vem e prova para você que Deus é três. Aqui, Pai, Filho e Espírito Santo. Mas não tem revelação. Aí a mesma coisa, você vem aqui, até o ministério da noiva, você vai provar. Mas falta revelação de tudo isso. Não tínhamos estas coisas, porque não tínhamos, vamos dizer, não temos profeta. O profeta morreu. Aí entrou o período dos juízes, cada um faz o que quer. Esta é a maneira que é agora. Branham falando antes da revelação dos selos, 1962. Ele sabia, isso é o que é agora. Porque quando entrar um profeta, esse período de juízes, eu sei, eu tenho a verdade, eu tenho base na Bíblia, tenho base na mensagem. Tudo isso termina quando chega o profeta. Não me pergunte mais nada. Fazia simplesmente o que queria. Esta é a maneira que é agora. Cada homem faz o que acha que é correto. Você pensa que o irmão Branham veio para combater aquilo? Não. É tempo de juízes. Até que chega um profeta. Então, não tendo profeta, temos juízes. Se nós não cremos que tem a mensagem profética do complemento do ministério, a formação do corpo, eu vejo cabeça, mas cadê o corpo? A formação do corpo, que tem oportunidade de falar a povos, reis, nações e línguas. Que o mistério que estava escondido foi clareado, está dentro da própria mensagem, mas ficamos sabendo agora, depois que tudo foi revelado para a noiva. Para o assim diz o Senhor da noiva. Aí ficamos sabendo, está tudo dentro da mensagem. Aí nós pisamos aqui, pisamos dali. Somos juízes. Esse é o nosso problema, pastores, obreiros, evangelistas. Falta o profeta. Não, nós estamos aqui, o profeta, faz que nem o outro pastor. Aqui o profeta, não, isso aqui é a mensagem do profeta. Tu
E tua mensagem, alguém, olha, eu já procurei isso daqui, mas tem em 2 mensagens que já encontramos, que o irmão Branham disse que Deus falou para ele. Tu. E a mensagem, não é apenas a mensagem. Pois, para cumprir a brecha 41, o 7º anjo está na terra no tempo da sua vinda. Está na terra, o 7º anjo. Tu está na terra. Irmão Branham estava ali no tempo da vinda do Filho do Homem para poder trazer para nós a revelação dos 7 selos. Atrás você vê o Filho do Homem, Deus, vindo como Filho do Homem, Jesus, trazendo salvação a todos nós. Mas é difícil ver aqui agora o ômega, o próprio Jesus, num outro homem, trazendo revelação a todos os eleitos. E veriam agora o próprio Jesus fazendo nós vermos o que o irmão Branham não podia falar. É difícil não ver a operação de Deus. Aí nós somos juízes. Vocês podem ver toda a batalha que a gente encontra na internet, é porque estamos vivendo numa era de juízes. Não da noiva que tem o assim diz o Senhor. Se a noiva tiver o assim diz o Senhor, os outros calam. E ouve aquela mensagem. Se tiver essa noiva, os outros calam. Os outros dizem, meu espaço de juiz terminou. Agora o profeta, o assim diz o Senhor, aquilo que o William Branham disse, está sendo falado por outra boca, que não é maior que o William Branham, simplesmente é o complemento, que ele não podia falar, tem que ter alguém para falar isso. Mas enquanto não vermos a coisa dessa forma, nós vamos ver 8º, vamos pensar que tem um outro homem, além de William Branham, que quer ser alguma coisa. Só que ninguém vê o ministério como é. Você só vê esse ministério profético quando você percebe esse ministério que está tendo aí de juízes. Não é de juiz, não, juízes. Porque falta um profeta. A hora que um profeta fala, acaba a era dos juízes. A era, eu sou, eu tenho meu absoluto, eu sou meu absoluto. Vai acabar. Vou deixar isso para vocês. Vai acabar. Quando esse ministério da esposa de Cristo for reconhecido, por quem for reconhecido, vai acabar. Esse ministério de juízes, que sabe, que tem opinião própria, baseado na Bíblia, baseado na mensagem, como todo juízo, irmão Branham mostra que é assim. 261, o absoluto. Agora, você sabe a razão pela qual eles fizeram aquilo em juízes? Isso pode chocar um pouquinho, mas a razão pela qual eles fizeram isso em juízes é porque eles não tinham nenhum profeta. Se tem essa salada aqui embaixo, um crê assim, outro crê assim, outro crê assim, outro assim, isso daí, meu irmão, é porque não tem profeta. Não, mas a noiva é profeta. Mas é só com o ministério de Branham, já morreu. A noiva é profeta. Se não tem profeta, então o que vai acontecer? Os ministérios de juízes, eu sou o absoluto, eu tenho, porque não entendeu que um profeta também tem, a noiva também tem o absoluto. Se pudesse entender isto, o absoluto da noiva é o profeta, o absoluto do profeta é Deus. Mas ela tem, e vocês têm também, o assim diz o Senhor, está para todos vocês. Repito, e por quê? É porque eles não tinham nenhum profeta. Por isso estava chocando as coisas. Ele diz, vai chocar um pouquinho. E hoje está, até hoje, com problemas, divisões, falta de um profeta.
Oh, mas no tempo do irmão Branham, irmão, vocês não sabem o juízo que merecia o povo pentecostal quando chegou o ministério de 1963 na vida de William Branham. Eles estavam cheios de ministério de juízes, batista, metodista, pentecostais. E aí chega irmão Branham com o ministério evangelístico, quando ele era um profeta, mas ele estava fazendo a obra do evangelista, até que em 63 chegou o ministério profético, mas aqueles que continuavam sendo juízes não pararam. Eles não converteram, não mudaram para o profeta. E a mesma coisa é agora. Eles não mudarão para o profeta, a noiva, o assim diz o Senhor, que ela tem. A era terminou, o Cordeiro saiu do trono, o último eleito já entrou para revelar as coisas. O novo nome é Branham. HM faz parte do nome de Deus. Aí você toma o indivíduo que crê que Jesus é um novo nome, quando ele encontra um parágrafo desse, ele deve passar por cima, passar a máquina por cima, meter fogo nele. Quando o irmão Branham mostra 3 desceram do céu, 2 anjos e Deus. Billy Graham e Oral Roberts eram anjos, mas Branham era Deus. Por isso que o novo nome é Branham. Porque o ministério de Branham na terra era o ministério de Deus. Por isso o nome era Jesus. Porque o ministério de Deus na terra, lá no amanhecer, era Jesus, Yeshua, ou Yeshua, Roshua, seja o que você quiser. Tenho que terminar. Mas esses parágrafos têm que ser confiados em seus dias, para que a palavra do Senhor pudesse chegar. Ele não tinha profeta nos seus dias. E não temos profeta para a palavra chegar para nós também. Não tem. Por isso, essa salada. Todos têm opinião, todos são absolutos. Não todos têm absoluto, todos são. Eles são absolutos de si próprios, absolutos de suas pregações. O que nós não podemos ser. Mas quando chegar o ministério da esposa, que você o reconhecer, você saberá que esses ministérios de juízes cairão todos por terra. E entra o ministério profético da esposa de Cristo. Então cada homem podia fazer o que desejava conforme a sua própria visão. Ministério Juízes. 262 para mim encerrar. E isto é exatamente o que aconteceu hoje. Nós não temos um profeta nestes dias de denominações, mas Deus nos prometeu um. Amém? Vem. E esse nós sabemos. Ele estava dizendo, nós não temos, e ali estava ele. O ministério era o dele, e entrar em cena. Então eu vou dizer da mesma forma, o ministério da esposa pode entrar em cena, porque tem que haver um assim diz o Senhor, para falar e todo mundo cala a boca, todos os juízes calarem, da mensagem, ficarem quietos e ouvirem o assim diz o Senhor da noiva. Quando ela aparecer com assim diz o Senhor, todos nós vamos calar e vamos ouvir este assim diz o Senhor. Interessante que eu não preparei isso para ela. Tomei a mensagem lá e vim com ela. E aí está. Estou te falando a verdade. Ele prometeu que nos últimos dias ele levantaria e enviaria Elias outra vez de volta à cena, e ele tornaria os corações dos filhos à fé dos pais, de volta ao Pentecoste original. Vocês sabem que ele disse isso? Agora você sabe que a Bíblia diz, profetiza outra vez. Quando isto acontecer, desta noiva profetizar outra vez, e a noiva não será um grupo, que nessa mensagem mesmo, absoluto, irmão Branham torna a repetir, Deus não trata com um grupo de homens. Entende? Ele não trata.
Aqui está a luz de Deus. Quando ela indica vá, nós vamos. Quando ela indica pare, isto é suficiente. Então paramos. Isto é certo. Sabe que nós não obedecemos nada hoje? Um fala, outro fala, outro fala. Não tem nenhum profeta com assim diz o Senhor. Parece que essa noiva não está na terra para dizer, pare, aquieta, tem uma mensagem. Irmão Branco tinha aquela mensagem, a revelação dos selos. Isso foi o começo da era da noiva. Estava começando com a revelação dos selos, com o Apocalipse, mostrando para nós esta abertura do 7º anjo, trazendo toda esta revelação. Mas aí, então paramos, está certo, fala pare. Se falar pare, sabe o que nós fazemos? Voltamos na internet amanhã e novamente falamos outra vez. Diga para mim que isso não é verdade. Sabe por quê? Somos juízes de nós mesmos. Nenhum tem palavra profética. Nenhum é da noiva do assim diz o Senhor. Que, se tivesse, entenderia e não ficaria nessa mensagem de juízes. Eu sou, Deus me deu, é meu ministério, Deus falou comigo. Dá até vergonha entrar na internet, tanta gente dizendo, Deus mandou te dizer. Aí você dá até uma parada, vamos ver o que é. Dentro de 15 dias você vai receber 60 mil reais. Foi glória. Não tem nenhuma promessa ruim. Deus mandou te dizer, conserta de vida. Mas não foi Deus que mandou. Eles disseram isto. Deus é a palavra do dia. Hoje, Deus é a mensagem da esposa. Se ela existe, tem que tê-lo assim, diz o Senhor, observado por todos, e não há juízes. Isto é o suficiente. Então paramos. Isto é certo. E aí, é aí onde estamos estabelecidos. Aquela palavra, não o que algum grupo de homens diz, ou que algum outro grupo de homens diz, mas é aquilo que o assim diz o Senhor, diz por intermédio de uma pessoa. Por isso você começa, o início da noiva é representado por um profeta, por uma noiva. O final da noiva aqui, do ministério dela, que o final do 7º selo é a ida dessa noiva, é representado também por um homem. É a mensagem. Eu não estou dizendo que é representado por mim, por favor, entenda. Não sou João, eu sou Osmar. Só estou aqui para posicionar essas coisas que eu vejo que é verdade. Se você não aceita, não tem problema. Podemos continuar como ministérios de juízes, tendo a mensagem. Mas se chegamos a observar que isso é Deus, e que quando não tem profeta, tem juízes, e tinha profeta até 65, de 65 a 2000, juízes. De 2000, tivemos novamente, ela tem o assim diz o Senhor, faz primeiras mensagens, explicando, ensinando, revelando. Quando dá 2010, outra vez entra juízes. Cada obreiro tem sua opinião, cada pastor tem sua opinião, baseado na Bíblia. Todo mundo, meu irmão, todo mundo é baseado na Bíblia, na mensagem. Não adianta eu querer pegar aquele irmão lá e falar, meu irmão, mas o irmão Brana diz aqui, eu nem perdi tempo. Eu só disse, o nome de Jesus tem 2000 anos. Creio que não é novo. 2000 anos.
Porque a pessoa não tem luz para aquilo. Se nós não temos luz para o batismo em nome de Jesus Cristo, não tem luz para crer num profeta, teríamos luz para crer no ministério da esposa? Que tem um assim diz o Senhor, é uma sequência, mas não é um grupo de gente, não é um grupo de ministros. É o que eles queriam que fosse nos dias de Brana, um grupo de homens. E Brana pregou, é uma só pessoa. E nem o diabo gosta, o inferno não gosta do ministério de uma só pessoa. Ele abala. Por isso, meus irmãos, eu quero pedir a Deus, Deus me ajuda a não ter o ministério de juiz. Me ajuda a entender o ministério profético. Eu quero que cada pastor, cada evangelista, cada membro tem que pensar assim, Senhor, me ajuda. Eu quero ver onde eu estou, ministério de juízes. Mas eu vou para outro ministério, outro juiz, outro ministério. A gente fica trocando de pastor, de ministério, trocando de juiz. Esse é o problema. Não há necessidade de uma troca. A necessidade de nós, os cabeças, nós, pastores, evangelistas, mestres, entendermos que você não tem o ministério profético na noiva, como o Espírito Santo falou para o irmão Brana. Ela tem o assim diz o Senhor, e Deus o tem do irmão Brana, sim. E eles têm o assim diz o Senhor. Aí, exatamente o povo, o corpo inteiro. Se não vermos desta forma, vamos continuar com nossos ministérios de juízes, e cada vez que você entrar na internet, você vai ver um esbofeteando o outro. Juízes. Não combina. Um juiz diz para o outro, eu não acredito não. Eu não daria cartão vermelho para esse. Podia ter dado um amarelo. É juiz. De toda forma. Aí você gosta de ouvir isto, você tem que ouvir a palavra. A mulher precisa ouvir o marido. Tem hora que o marido para ouvir a mulher. A igreja vai parar para ouvir Cristo. Mas Cristo parar para ouvir a igreja é uma vergonha. Falta de saber a nossa posição. Trabalhe junto. Ela é um complemento dele. Conversa com ele. Vê o que tem que ser feito. É um complemento. Sua costela. Você falta algo como homem. Mas a mulher falta cabeça. Ela só é costela. Não tem corpo, é só costela. Se não tiver um cabeça para poder dizer para nós, faça isso. É isso que um profeta vem e faz. Faça isso. Não faça aquilo. Isso é errado. Quem é que vai escutar? Nessa era, irmãos, que nós temos todo o direito por causa dos homens que não amam suas mulheres. Dos homens. Nós temos leis que bombardeiam todos os homens. Elas não vão ouvir. Mais fácil ouvir um chefe. Você fez serviço errado. Você conserta, senão você sabe, eu tenho que te mandar para a rua. Ajoelho, pede misericórdia, tenho filhos. Mas em casa, a mulher põe um cabresto no homem e o guia. Não é mal os dois unirem para resolver seus problemas. Mal é o pensamento que nós temos no mundo de hoje, que a mulher domina. E é bíblico, ele, senão Deus diria, vocês dois são iguais, eram iguais antes do pecado, mas como ela deu lugar para a serpente, foi tirado este co-igual, já não são igual mais, agora ele te dominará, agora a serpente virá semente da mulher, que é Cristo, e pisará a cabeça da serpente.
E homem com dores, agora você vai trabalhar, você vai ganhar o seu pão. E a mulher com dores vai dar luz filhos. Podia ter filhos sem dor. Por que veio a dor? Pecado. Podia trabalhar sem cansar. Porque trabalha e cansa? Pecado. Tudo veio dali. Não vai culpar Adão e Eva, não. Culpado somos nós também. Hoje, que estamos na mesma base e fazemos a mesma escolha. Eva escutou Adão? Não. Onde ela estava? Ela estava ali com Adão. Meu bem, meu amor. Não. Andando sozinha entre os animais, onde havia um astuto. Vocês, mulheres, andando no mundo sozinha, onde existem astutos homens. Tem que tomar cuidado. Foi isso que levou Eva à queda. Não estava ligada ao marido ali, não, já tinha se desligado. Já era um corpo à parte. Tinha que prestar conta daquilo. Mas hoje, no tempo que nós vivemos, essa mensagem que a gente prega é uma loucura. E estamos falando só um pouquinho. Certo? Mas a Bíblia vai continuar a Bíblia. Quando você chegar lá no dia do juízo, Deus vai te julgar com as mesmas palavras. Você sabe que está escrito, Ele te dominará. Por que desse tanto problema? E você, por que deixou ela fazer isso? Por que não a colocou no seu lugar? As pessoas precisam entender. E cada casal, cada membro precisa entender seu lugar, sua posição. Porque a igreja de Jesus tem que ficar quieta. Ela escuta, pare. Aí a gente para. Somos igreja de Deus. Pare. Pare com esse alvoroço. No lar, no trabalho, pela internet, esse falatório. Muitas vezes, jogo de parágrafos. Pare. Aí eu pego, no meio de tudo isso, coloco a mensagem lá, eleito não persegue eleito. Que vão pensar, né? O pastor também está. Estou dizendo, eleito não persegue eleito. Para mim, tudo é eleito. Um não persegue o outro. Tem que amar. Seguir a paz com todos. Paulo, por que você foi escrever essas coisas? Seguir a paz com todos. 12, 14, né? Acho que é este Hebreus. Seguir a paz com todos e a santificação. Como seguir a paz com quem não quer nada comigo? Tem que ter um bom espírito com aquela pessoa. Certo? Tem que ter um bom espírito. É o que você tem que ter, o que eu tenho que ter. Seguir a paz com todos e a santificação. Aí eu tenho paz com todos, mas não sou santificado. Santificado quer dizer separado de tudo para Deus. Se não, veremos o Senhor. Sem a qual, quer dizer, sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Pai, te agradecemos mais por esta oportunidade de tornar claro mais um pouquinho o que nós todos, Pai, sofremos nesse dia com esta mensagem que é tão pura, Senhor, e acabamos fazendo dela juízes, porque não temos profeta para isso. Ajuda-nos, Pai, a entender a posição da sua esposa nesse dia, quando o Senhor diz pare. Ajuda-me a parar, calar, em nome de Jesus Cristo. Ajuda este povo para entender, pastores, obreiros, evangelistas, entender, mestres. Conceda-nos graça para
para vermos a tua operação nesse tempo, quando tem que terminar para nós o período de juízes, para entrar o período da noiva, do assim diz o Senhor, de ouvirmos alguém falando para nós. Pai, ajuda-nos, queremos ouvir, queremos entender, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.